Prescrever atualmente sem olhar a tricoscopia ainda é um problema. Infelizmente, a gente vê muitos colegas fazendo isso até hoje. Bom, então uma diferença que, para mim, é super importante na minha prática é se eu vou fazer uma prescrição para o paciente baseada exclusivamente na minha anamnese, no meu exame físico, que, gente, cá entre nós, dermatologia, a medicina de uma forma geral foi feita assim até aqui, né? Então tudo que você aprendeu possivelmente na sua residência, na sua pós-graduação, que você ainda aprende hoje, é super importante, fundamental, avaliação com o exame físico e com a anamnese completa. Não dá para avançar para uma tricoscopia sem fazer isso como primeiro step. Então, a minha proposta é diferente. Quando eu estou ensinando para os alunos, discutindo com os residentes, o que a gente conversa é, será que a dermatoscopia, a tricoscopia consegue adicionar para mim, para uma prescrição um pouco mais valiosa, mais refinada, individualizada? Afinal de contas, não é todo paciente, por exemplo, com alopecia areata que merece o mesmo tratamento, não é todo paciente com alopecia fibrosante frontal que merece a mesma abordagem. A própria neurogenética e fluido telógeno, certo? Então a tricoscopia consegue ajudar a gente. Quando eu faço dermatoscopia e eu encontro sinais de inflamação nas alopécias catriciais, por exemplo, eu preciso ser um pouco mais incisivo nesse momento do tratamento, preciso ser um pouco mais agressivo, sempre prezando pela segurança, mas eu preciso tirar esse paciente da inflamação, da fase de aguda, de agudização. E quando eu tenho um paciente com a mesma doença, mas ele está estável, já passou daquela fase onde eu dei eventualmente corticoide tópico, intralesional, fiz terapias imunossupressoras um pouco mais agressivas, nesse momento eu posso talvez pensar somente em uma terapia de manutenção. Eu não preciso ser mais agressivo nesse processo. Então, a tricoscopia, quando eu uso como ferramenta complementar, ela me guia no estágio do momento em que eu preciso avançar, se a prescrição ela é mais anti-inflamatória, se a prescrição é mais de manutenção, se eu preciso combinar as duas situações. Então é isso que diferencia para mim uma prescrição genérica, generalista, pouco baseada em ferramentas disponíveis no dia a dia, daquela prescrição que eu consigo trazer algo diferenciado para aquele paciente sentado na minha frente, não tratando a doença, mas tratando o paciente no estágio que ele está de doença. Por exemplo, se eu estou com um paciente com FAPD, alopecia fibrosante padrão androgenético, descrita em 2000 pelo Ralph Truebe, na Suíça. Essa é uma doença que muitas vezes a gente deixa passar o diagnóstico aí no dia a dia, porque parece muito, né, calvície de padrão feminino ou masculino. Enfim, então a gente olha e clinicamente parece androgenética, e a história, ela lembra androgenética, mas quando eu vou olhar com a dermatoscopia, e aqui entra o dermatoscópio como ferramenta fundamental, eu percebo eritema, vermelhidão, descamação, ao redor de algumas unidades foliculares, além da presença de anisotriquia. Então, neste paciente com essa doença, por exemplo, é muito importante se eu consigo identificar se ele de fato está nesse momento mais inflamatório, se ele está no momento de mais estabilidade. Quer saber, por exemplo, uma conduta super interessante? O meu paciente com FAPD, que está com uma dermatoscopia como essa aqui, dá só uma olhada, muito inflamatória, muito eritema, muita descamação, esse paciente eu vou entrar com tudo. Sabe o que é tudo que eu tenho de arsenal? Vai tomar dutasterida, hidroxicloroquina, eventualmente doxiciclina associada a uma dose maior, vai fazer corticóide intralesional, corticóide tópico, e esse paciente depois vai avançar para um estágio de maior quiescência, passou dessa fase mais agressiva, e aí pode ser inclusive que ele possa ficar apenas com o minoxidil oral e com a dutasterida, ficar só com a hidroxicloroquina ou com a doxiciclina com anti-inflamatório em dose baixa. Então, a dermatoscopia, quando eu acho pontos pretos, quando eu acho eritema perifolicular, peripilar, descamação importante, tubular, subindo na base do pelo, é isso que faz para mim diferença na hora de fazer a precisão desse paciente, uma vez que eu não vou dar a mesma coisa apenas baseado no diagnóstico do início ao fim. Eu sei que a doença é dinâmica, meu tratamento precisa ser dinâmico também. E talvez esse seja o principal exemplo de como a tricoscopia pode me ajudar na hora de fazer diagnósticos diferenciais. Pensem vocês que até 2000, tudo que os dermatologistas, não só no Brasil, mas no mundo, identificavam como calvície, boa parte, boa porcentagem daquilo ali era FAPD, Fibrosing Alopecia Apparent Distribution, como foi descrito pelo Ralph, que eu mencionei no vídeo, né? Então, pensa que a dermatoscopia, ela guia não só no diagnóstico, mas também na estratégia terapêutica e na prescrição. Talvez, do meu ponto de vista, o diagnóstico no início seja o mais importante, uma vez que se eu errar o diagnóstico e tratar uma doença como essa, uma FAPD, como androgenética, eu não vou ter sucesso, porque eu errei o diagnóstico, então eu vou errar o tratamento. Pensa que se eu estiver tratando como androgenética, eu vou dar minoxidil, a dutasterida, mas em momento nenhum há espaço na literatura para prescrever doxiciclina ou hidroxicloroquina para um paciente com alopecia androgenética. Por outro lado, pensar em conduzir um paciente com FAPD sem um desses agentes anti-inflamatórios, vai ser muito difícil para mim conseguir um sucesso e a resposta será subótima, como foi mostrado no próprio estudo que o Ralph publicou em 2000, o estudo original mostrando a descoberta dessa nova doença, uma associação de sinais liquenoide, de inflamação no pelo com androgenética. Então, essa dermatoscopia precisa ser feita não só no intuito de particularizar
uma prescrição, mas também de conseguir diferenciar diagnósticos que possam ser semelhantes na prática clínica. E é claro que quando a gente fala de tratamento, é lógico que eu vou usar isso para guiar a minha estratégia, eu vou avançar nesse procedimento, nesse processo, vou fazer minha proposta na primeira consulta, segunda, terceira, quarta, ao longo de 1 ano, 2. Muitas doenças na tricologia não têm cura, a gente não fala de cura, fala de tratamento, de estabilidade, de quiescência, aquele momento de mais calmaria na hora de tratar o paciente, mas pensem, na hora que eu estou avaliando no final do processo, que eu já tirei o paciente daquele momento mais complicado, a dermatoscopia consegue me ajudar nesse processo. Quer ver outro diagnóstico que ajuda bastante a gente nesse cenário? E eu sei que é controverso, eu sei que você já leu coisas que estão ao avesso do que eu estou te contando aqui, então estou ciente disso. Mas, por exemplo, na alopecia fibrosante frontal, que é uma doença super desafiadora hoje em dia, né, e vai ser por muitos anos, eu acredito, percebo que na fibrosante frontal a gente faz corticóide intralesional, para aqueles que gostam, eu gosto, numa fase muito ativa, como uma terapia de resgate. Para essa terapia de resgate, eu faço corticóide intralesional, pontual, guiado por dermatoscopia. Bom, Hudson, mas não tem vários estudos, inclusive da USP de São Paulo, do HC, mostrando que eritema, descamação, atividade na dermatoscopia não são condizentes com o infiltrado inflamatório lá na parte profunda do pelo e, portanto, não faria o menor sentido guiar a estratégia através da dermatoscopia? Sim, eu tenho 1000 estudos mostrando isso, mas, na verdade, para ser honesto, eu tenho, na minha prática, algo diferente. Quando a gente faz, inclusive, a infiltração de corticóide, tratamento tópico da alopecia fibrosante frontal de médio e longo prazo, eu sei que é super importante usar a dermatoscopia, porque essa é uma ferramenta dinâmica que mostra fases da mesma doença. Alguns anos atrás, nós publicamos no JAMA Dermatology um artigo, eu, Maria Fernanda Gavazzoni, professor Ralph M. Tribb, e eu estou colocando aqui para vocês, esse conceito de tricoscopia dinâmica. A tricoscopia dinâmica é essa proposta. Eu avalio o paciente hoje, determino o estágio que ele está de doença, como é a progressão desse momento, o que eu preciso intervir agora, nesse dia da consulta. Com o avançar do tempo, com o avançar da terapia e da estratégia, ali na frente, pode ser que a dermatoscopia me mostre a ausência de sinais inflamatórios na superfície da pele e do pelo, e aí eu não preciso ser tão agressivo nesse momento, de forma que a minha prescrição vai sim ser guiada por essa dermatoscopia dinâmica que nós escrevemos alguns anos atrás. Bom, pessoal, o bate-papo de hoje era esse. Eu queria trazer os conceitos de como eu aplico a literatura na minha prática, no meu consultório, nas universidades onde eu tenho vínculo e onde eu trabalho. Então, se você quiser aprender mais comigo, como eu manejo meus pacientes, sempre com base na literatura, mas de forma muito crítica, convido você a participar do meu grupo Prescrições em Tricologia. Vou deixar o link aqui embaixo. É só clicar, entrar e participar. Uma vez por mês você vai assistir comigo via Zoom, uma aula aberta, gratuita, onde você pode participar, fazer suas perguntas, discutir os casos que eu vou levar e, eventualmente, por que não, apresentar algum caso seu por lá também, tá? Eu vou estar te esperando. Beijo e até a próxima.